guys, good morning. Today we are going to correct that test that we did 2 weeks ago, ok? Então hoje a gente vai corrigir aquela prova que a gente fez 2 semanas atrás e o objetivo é fazer com que vocês revisem a matéria aí para a recuperação que vem ainda nesta semana, ok? Então a gente vai fazer essa revisãozinha juntos aí. Vamos começar sem enrolação. Let's go! Só lembrando aqui que as questões elas aparecem aqui talvez em uma ordem diferente da que vocês fizeram, tá? Isso é normal porque as provas vêm embaralhadas ali nas questões. Mas a minha questão 1 aqui então diz o seguinte: In the sentence, we mustn't enter the party, it's private. The modal verb in bold type expresses. Então, o que é o modal verb que está ali em negrito, né? We mustn't enter the party. Está dizendo aqui que nós devemos entrar, que nós podemos entrar, que nós não devemos entrar, que nós não podemos. O que quer dizer isso aqui, né? E daí, consequentemente, a gente vai entender. Está falando de um pedido, de uma obrigação, de uma proibição, certo? Que é justamente a ideia aqui. Quando eu digo we mustn't enter the party, eu estou dizendo que nós não devemos entrar na festa. É privada. É isso que está dizendo aí. Se eu digo que nós não devemos entrar na festa, estamos falando aqui de uma proibição, ok? Letra C, portanto, ok? Depois a gente tem um textinho aqui e eu vou dizer para vocês o seguinte: não saiam lendo textos, ok? Tem um texto, primeiro vamos ver qual é a questão que se refere ao texto, porque muitas vezes a gente lê um texto e daí chega na questão, a gente não precisava ter lido todo o texto. Isso vai acontecer bastante aí quando se trata de Enem. Então, para responder a questão, leia o texto base 1 e daí diz o seguinte, ó. In the title of the text, the modal verb should conveys the idea of... Gente, olha só, o cara leu todo o texto e a pergunta estava no título do texto, tá? Diz o seguinte: Pluto should be reclassified as a planet, experts say, né? Então, Plutão. E aqui, o que é esse should aqui? São especialistas dizendo que Plutão deveria ser reclassificado como um planeta. Isso aqui é o que, gente? O que se representa esse should aqui? Uma obligation, recommendation, promise, ability or prohibition. Quando eu digo que Plutão deveria ser, isso aqui é uma recommendation, ok? Não se encaixa em nenhuma das outras alternativas aí. Questão 3. The modal verbs underlined in each sentence express. Então, o que são os modal verbs aí que estão underlined, né? Daí, o cara vai olhar para a primeira e vai ver aqui, o senhor, mas não tinha nada sublinhado aqui. Bom, só tinha um modal verb na frase, e o modal verb é have to. She doesn't have to study. Quando eu digo she doesn't have to study, eu estou dizendo o quê? Que ela tem a habilidade de estudar, que não tem obrigação de estudar, ou que é proibida de estudar. Nós vamos para nossas alternativas. Por que eu dei só essas 3 opções? Porque eram as 3 opções que tinha aqui, ó, ability, no obligation e prohibition. Né? Quando eu digo she doesn't have to study, ela não tem que estudar, eu estou tirando a obrigação de ela estudar, ok? Então, letra B ou C. Depois, can you drive a dump truck? Can you drive a dump truck? Você consegue, você sabe dirigir um caminhão do lixo? E daí nós estamos falando aqui de habilidade ou possibilidade? Estamos falando de habilidade. Depois, vamos continuar confirmando as nossas respostas, certo? He mustn't sleep during the class. Ele não deve dormir durante as aulas.
Ele não pode dormir durante as aulas. É uma prohibition, ok? E por último, you should learn aviation English. Você deveria aprender inglês de aviação. Então nós temos aqui um advice, né? Sempre que a gente tem o should, a gente tem um advice. Senhor, mas na questão anterior tu não botou advice, botou recommendation. Nem fui eu que botei, foi o idealizador dessa questão, que não fui eu. Mas é a mesma coisa, certo? Então nós temos aqui então a letra B, na número 3, letra B como resposta correta. Questão número 4, de novo, a gente tem um texto base e daí vem as questões. Para responder a questão, leia o texto. Considere as frases a seguir e marque a única alternativa correta. Jessica gosta de Nova York, mas não curte o Rio. A vista do World Trade Center é fantástica. E por último, Nova York é maior que o Rio de Janeiro. Ah, eu sei, Nova York é maior que o Rio de Janeiro. Eu vou marcar lá então. Não, tu só pode marcar se isso for dito no texto, tá? Não basta tu saber, gente. Quando a gente está falando uma prova de interpretação de texto, tem que estar dito no texto, certo? Então a gente vai dar uma olhada no texto aqui geral. Ela diz, my name is Jessica and I have just traveled to New York. Né? Eu recém viajei para Nova York, diz a Jessica. Have you ever been there? Você já esteve lá? It's bigger than Rio de Janeiro and there are lots of good places to visit. Opa, se eu digo it's bigger than Rio de Janeiro, eu estou dizendo que é maior que o Rio de Janeiro. Beleza, essa está correta. I've been to Rio too, but these cities are really different. Né? Tô falando que as duas cidades são muito diferentes. New York is a big city, but it's safer than Rio. Nova York é uma grande cidade, mas mais segura que o Rio. When you go there, you should visit the Empire State Building. Você deveria visitar o Empire State Building. The elevator is very fast and you should take your camera because the view is fantastic. Então tá usando should duas vezes aqui para dizer que você deveria visitar este lugar e você deveria levar sua câmera porque a vista é fantástica. Mas que lugar é este? The Empire State Building. Então, a vista que está falando aqui é deste lugar, certo? Então, vamos lá. Jessica gosta de Nova York, mas não curte o Rio. Não diz que ela não curte o Rio, só diz que as cidades são diferentes, ok? Então, a 1 está errada. A vista do World Trade Center é fantástica. É errado também, o World Trade Center foi derrubado lá pelo Bin Laden, né? Não existe mais, o que existe é o Empire State Building. E Nova York é maior que o Rio de Janeiro, esta é a verdadeira. Então a 1 e a 2 são falsas e a 3 é a verdadeira. A alternativa que eu posso marcar é somente a frase 3 é verdadeira. Depois, a questão 5 diz o seguinte, ó. Jessica convidou seu pai para ir a Nova York. Jessica mora com seu pai e quando viajou de avião, o pai da Jessica não gostou. Vamos procurar esse trecho aqui lá no texto, né? Então ela diz o seguinte, I went to a Broadway show and it was awesome. Né? Fui a um show da Broadway, foi fantástico. When you go there, you shouldn't buy the popcorn. Quando for lá, você não deveria comprar pipoca. It has a terrible taste. Tem um gosto horrível. And you mustn't take pictures during the play because they can take your camera away. E você não pode tirar fotos durante a peça, play aqui é peça, porque eles podem tirar sua câmera de você. But you can take pictures with the cast after the show. Mas você pode tirar fotos com o cast, é o elenco, né? Depois do programa, depois do show. They are very friendly. Eles são muito amigáveis. Aqui vem o que interessa para nós. I live in São Paulo and I invited my father to go with me. To go where? Ela estava falando até agora de Nova York. Eu moro em São Paulo e convidei meu pai para ir comigo. Para onde? Aí ele pergunta, he asked, how far is it from São Paulo to New York? E ela responde, it's 7,700 kilometers, I said.
He has never traveled by airplane, and he asked, how long is the flight from São Paulo to New York? I told him it is about 9 hours and 30 minutes, and he got scared. Né? Então, ele perguntou qual é o tempo de voo entre São Paulo e Nova York. Diz que são mais ou menos 9 horas e 30 minutos, e ele ficou com medo, certo? Vamos olhar de novo lá as alternativas, as questões ali, né? Jessica convidou seu pai para ir a Nova York. Ela convidou? Sim, ela acabou de dizer que ela convidou o pai para ir a Nova York, certo? Então essa é a verdadeira. Jessica mora com seu pai. Diz no texto que a Jessica mora com o pai dela? Não, não diz em nenhum lugar do texto. Então esta é falsa. Quando viajou de avião, o pai da Jessica não gostou. O pai da Jessica já viajou de avião. Olha o texto aqui. Diz assim, ó, he has never traveled by airplane. Ele nunca viajou de avião. Então, gente, a questão aqui, a Jessica convidou o pai? Sim. Jessica mora com o pai? Não. Jessica, quando viajou de avião, o pai da Jessica não gostou. Falso também. Então, somente a 1 é verdadeira. Se só 1 é verdadeira, letra A. Depois, questão 6. A expressão usada na frase abaixo indica uma... Aí diz o seguinte, but you mustn't carry big cameras because it's a dangerous place. Tem a ver com o texto, né? E diz o seguinte, but you mustn't carry big cameras because it's a dangerous place. Quando eu digo you mustn't carry big cameras, está dizendo que você está falando de uma obrigação, de uma não obrigação, de uma habilidade, uma proibição ou uma permissão. Ela está dizendo aqui que você não deve carregar câmeras grandes porque é um lugar perigoso. Então está falando aqui de uma proibição, ok? Uma proibição. Letra D. 7. According to the text, if you don't like traveling by plane, se você não gosta de viajar de avião, ela está dizendo o que então no texto se você não gosta de viajar de avião? Vamos olhar aqui. Diz aqui, ó. If you don't like traveling by plane, just like my father, assim como meu pai, se like aqui é como, just like my father, you shouldn't travel so far. In this case, I would go to Rio. Né? Você não deveria viajar tão longe. Neste caso, eu iria para onde? Para o Rio de Janeiro. Então, cadê aqui? Aí diz o seguinte, if you don't like traveling by plane, you shouldn't travel to Rio. You shouldn't travel so far. Você não deveria viajar para o Rio. Não deveria viajar para tão longe. You mustn't take your camera. Não deveria levar a sua câmera. Não deve levar. You can't take your camera. Não pode levar a câmera. You can go to New York by bus. Você pode ir para Nova York de ônibus. Qual a alternativa correta? Letra B. You shouldn't travel so far. Não deveria viajar para tão longe. Ainda sobre o texto, a expressão usada na frase abaixo, but you can take pictures with the cast after the show, indica uma obrigação, não obrigação, habilidade, proibição ou uma permissão. A dúvida aqui é se é uma habilidade ou uma permissão, né? Porque o can vai indicar isso, habilidade ou permissão. Mas quando a gente está dizendo aqui you can take pictures, você pode tirar fotos com o elenco depois do show, quer dizer que você tem a permissão para tirar foto com eles, certo? Então a letra E é a correta. Number 9. Observe as frases a seguir e indique a função dos modais. You must study hard to be a doctor. Então, must indica o que aqui, gente? Quando eu digo you must study hard to be a doctor, você tem que estudar muito para ser um médico. Tá? Você está falando de advice, de obligation, prohibition. De quê? De obligation, né? É uma coisa que necessariamente tem que ser feita. Ok?
Então, letras B e E sobram para nós aqui. Depois, you mustn't play soccer tonight. Você não deve jogar futebol hoje à noite. Quando eu digo you mustn't, eu estou te proibindo de fazer tal coisa, ok? Quando a gente trata de uma prohibition, temos aqui na letra E, então, prohibition. E daí? You should read the newspaper to be a good reporter. Você deveria ler o jornal para ser um bom repórter. Isso é um advice, é um conselho. Então temos aqui a letra E como alternativa correta. E a 10? Ainda tratando dos modais, né? A gente tem que completar agora com os modais que formam a alternativa correta ali. We to wash the dishes tonight. Como é que eu tiro a obrigação de fazer alguma coisa? Eu uso have to na forma negativa. Então eu digo we don't have to wash the dishes tonight. Quais são as únicas que tem don't have to? Letra A e B. A C, a D e a E, eu esqueço as. 2. Your things be in your bedroom. Como é que eu dou a obrigação para alguém fazer alguma coisa? É com o should? As suas coisas deveriam estar no seu quarto? Ou é com o must? As coisas devem estar no seu quarto? Ah, é com o must. E a última, a 3. You run 10 kilometers. Um advice. Você deveria correr 10 km. É isso que eu quero dizer. Eu vou usar o should ou can? Eu vou usar o should para dar um conselho, né? Então, é o should aqui o correto. Letra B na questão 10. Vamos para a 11. Para responder a questão, leia o texto base. Qual é o texto? Aquele ali. A gente tem uns espaços para completar ali, os 5, 6 e 7. Né? Vai ser has found or has found no primeiro espaço. Né? Eu nem preciso ir para o texto porque não tenha dúvida aqui se é have ou has. Todas as alternativas têm o has. A única dúvida é se é find or é found. Eu sabendo que a terceira coluna do verbo find é found, sabendo que ele não é um verbo regular, eu já sobra só para mim a B e a E. Nada mais. Aí eu vou para o segundo verbo. O segundo verbo é see. De novo, eu não tenho a dúvida se é has ou é have, porque todas as alternativas são have. Então, vai ser seen ou vai ser saw? Essa é a minha pergunta aqui. Terceira coluna do verbo see é seen, não saw. Então, a gente vai ter has found e has seen. Letra E, portanto. Porque o verbo decide, ele é um verbo regular, então é só botar o ed no final, certo? Então vai ficar has decided. Letra E aqui, tá? Has found, has seen, has decided. Questão 11, letra E. A questão 12, o princípio é exatamente o mesmo. Todas as alternativas já têm a mesma palavra, has ou have. Então, independe do sujeito aqui, só depende aqui é o verbo. A gente tem que se ligar no verbo. O verbo to be, na terceira coluna, é was ou é been? Ah, senhor, é been. Então, as minhas alternativas possíveis de serem marcadas aqui são a letra A, a letra C e a letra E. Has been. Depois, o verbo move, ele é regular ou é irregular? Se ele é regular, então é moved, não é moving, certo? Então, já sobrou só a letra A e a letra E. A letra C caiu fora agora com o moving aqui. Beleza. E o próximo, o verbo play, ele também é regular. Como é que fica então? Fica played, né? Com ed no final. A única alternativa que tem has been, have moved e have played nessa ordem é a alternativa A. E eu ainda tenho a última aqui, que é o has had, né? Não é haved. Haved não existe. O have não é um verbo regular. Ele é irregular também.
Então, de fato, confirmamos aqui que a única alternativa possível na número 12 é a letra A. E a questão 13, lembre-se do uso do Simple Past e do Present Perfect para completar as frases ali. I did another homework last night. Gente, quando é que a gente usa o Present Perfect? Quando é que usa o Simple Past? Eu uso o Simple Past quando eu dou uma marca no tempo que deixo aquilo lá no passado. Ok? Então, quando eu digo last night, eu estou dizendo que foi ontem à noite. Ficou no passado. Ok? Então, eu vou usar Simple Past ou Present Perfect. Vou usar o Simple Past. Dei uma marca no tempo que ficou no passado? Simple Past. Então, vai ser I did or I have done? Vai ser o did. Então, letra A, letra C e letra D estão concorrendo ainda. I did the homework last night. Depois, a segunda frase diz They ate sushi for 2 hours. Quando eu digo for 2 hours, eu não estou dizendo de algo que ficou no passado, e sim de uma coisa que tem sido feita por 2 horas. Começou há 2 horas e permanece ainda. Então, eu uso o present perfect. O present perfect, eu tenho que me ligar se é they have or they has. Vai ser has eaten or have eaten. Ah, se é they, sir, é have. Has eu só uso para he, she e it. Só para terceira pessoa do singular. Então, se é have eaten, a letra D já fechou aqui. A gente olha para a última alternativa para confirmar nossa resposta, né? Mark tanana, his wedding ring. Eu não digo quando que ele perdeu a aliança dele de casamento. Eu simplesmente estou dizendo que ele perdeu. Então eu uso o present perfect. Eu não dei a marca no tempo. Se eu uso o present perfect, vai ser has or have. Ah, é o Mark agora. Então é has. Mark has lost his wedding ring. Então, na ordem, vai ser did, depois have eaten e depois has lost. Did have eaten e has lost? Letra D. Essa aqui é a nossa alternativa correta. E a 14, eu tenho que marcar a única alternativa incorreta sobre o Jack e o Jim lá do texto base número 3. Né? Eu não sei porque que ficou aqui no final, como eu disse para vocês, ele altera a ordem aí das questões, né? Então, qual é a única alternativa incorreta sobre o Jack e o Jim? Eles são amigos há mais de 20 anos. Diz isso no texto? Vou dizer para vocês que diz, tá? Vocês podem voltar ali no texto, que vai dizer aqui, ó. Jack, tanana, my friend for over 20 years. Eu estava apontando com o dedo aqui, mas é melhor se eu botar com o mouse que vocês enxergam, né? For over 20 years. Há mais de 20 anos. É isso que está dizendo aqui. Então, essa aí está correta. Ok? Depois, se conhecem desde que eram adolescentes. Jack diz aqui, ó. We have known each other since we were children. Desde que éramos crianças e não adolescentes. Então, essa aqui, a letra B, eu nem preciso continuar. Essa é a correta. Ok? Eles hoje moram na mesma rua? Sim, moram na mesma rua. Diz isso no texto. Eles jogam juntos às sextas e jogam juntos há 10 anos. Todas essas frases aí, eles têm aqueles espaços para completar ali, certo? Então é isso, gente. Na questão 14, temos a letra B como resposta correta, ok? A única alternativa incorreta em relação ao Jack e o Jim é essa aí. Ok, guys? So, have a nice day. See you next class. Bye-bye.